paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus, possa estar com todos os ouvintes de Bible Responde. Estamos aqui mais uma vez com o canal A Bíblia Responde. E estamos com mais uma lição da CPAD, que nesse trimestre estamos trazendo até os confins da Terra, falando sobre missões. Hoje, mais especificamente, estamos na lição 11 e vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. Assunto bastante interessante, principalmente como nós começamos o nosso textuário. Lição 11, 10 de dezembro de 2023, missões e a igreja perseguida. Textuário. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Hoje nós estamos trazendo uma lição que é falando sobre a perseguição. Na lição passada, nós falamos sobre a Agenda por 40 e um dos subtópicos, que foi o subtópico 2 do tópico 2, falamos sobre um dos desafios que é a perseguição da igreja. E quando nós estávamos falando sobre essa parte, nós citamos que a lição de hoje estaríamos falando exatamente sobre a perseguição da igreja. E é um assunto bastante interessante e, às vezes, para aqueles que não têm tanto conhecimento, um tanto polêmico. Principalmente quando o evangelho ele se torna uma forma de proteção, uma forma de autoganho, uma forma de prosperidade. Agora nós temos exatamente o textual que é citado, que fala que Paulo agora, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele disse assim: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Como pode ser isso agora? Você vive enganado? Alguém te enganou quando você aceitou a Cristo, quando eles te ofereceram um evangelho que não fosse perseguição? Então você está vivendo enganado. Porque o verdadeiro evangelho traz consigo perseguições. E se você quer saber um pouco mais, traz consigo morte. É exatamente isso. Isso é o verdadeiro evangelho. Porque se alguém te ofereceu um evangelho que não traz perseguição e morte, então não te trouxe o verdadeiro evangelho. Se alguém te trouxe um evangelho que só te traz uma vida próspera, ganho, autorrealização, dinheiro, não. Então te trouxeram o evangelho errado. Então mentiram para você e te enganaram. Porque agora Paulo foi muito taxativo, ele disse para o seu discípulo, ele disse assim, olha, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Você realmente quer viver Cristo? Então você vai ser perseguido. Você realmente quer obedecer o evangelho como deve ser obedecido? Então você vai ser perseguido. Preso. Morto. Por amor ao evangelho de Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. E a missão, a igreja perseguida é isso. Eu já disse muitas vezes, em muitas gravações, eu disse isso. Se nós vivemos um evangelho onde o mundo está nos aceitando, então alguma coisa está errada. Porque o evangelho de Cristo é viver na contramão do mundo. E quando você vê um carro na contramão, você fala, opa, aquele carro está errado. Aquele carro está vindo na contramão. Agora, se você vê um carro andando na sua própria mão, você não vai ver nada diferente. Tá tudo certo, tá tudo legal. Então, se nós estivermos vivendo um evangelho que está sendo aceito por todos, está sendo aceito pelo mundo, então nós estamos vivendo errado. Para pensar e analisar esse versículo que Paulo deixa a seu discípulo. Viver o evangelho é viver perseguição. Viver o evangelho é viver na contramão. As missões e a igreja perseguida nos traz essa lição. E diz assim a verdade prática. Nós precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Todos nós, crentes, estudiosos, que gostamos de ler, já lemos sobre os mártires,
E quando nós passamos a ler a história dos mártires, nós vemos ali aspectos de fé que só eles tinham, porque eles estavam passando por aquele momento. E nós só podemos entender essas pessoas quando nós passamos pelas mesmas opressões que eles passaram. Entrando na vida deles, nós podemos ver aspectos que nós não temos. Missionários também que já passaram por essas situações, aonde agora estiveram não somente eles na mira da espada, mas seus filhos, suas famílias, seus entes queridos colocados na frente da espada, na frente de um fuzil. E agora? Como passar por esse momento? É aí onde estão os aspectos da sua fé em Cristo. Mas Paulo ele já tinha deixado escrito. E ele diz exatamente isso. Todos nós que piamente queremos viver esse evangelho, nós vamos sofrer essas perseguições. Felizmente, nós estamos vivendo em um mundo, em um país, em uma sociedade onde nós podemos anunciar o evangelho de Cristo. Mas será que realmente nós estamos vivendo o evangelho de Cristo como deve ser vivido? Porque estamos vivendo muito facilmente. Mas mesmo dentro de uma sociedade dessa, quando nós realmente queremos piamente viver a Cristo Jesus, ainda assim, em um país como esse, nós vamos sim sofrer perseguições da sociedade, da comunidade, do governo, de pessoas, porque o evangelho de Cristo não é esse evangelho simples, comum, normal, que está sendo vivido por muitas pessoas no país que nós estamos vivendo. E é isso claramente aqui que mostra a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Atos, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14, e depois no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e de todos que eram da Sicília e da Ásia, que disputavam com Estevão. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nós vimos agora aqui, nessa leitura bíblica em classe, 2 capítulos, 2 partes. O perseguido e o perseguidor. Nós vemos aqui na primeira parte Estevão, um homem que estava obedecendo o ID de Jesus. Agora Estevão, ele cheio do Espírito Santo, pregava o Evangelho e o Espírito Santo, através da vida de Estevão, operava os sinais e maravilhas. E esses sinais eram feitos entre o povo todo ali aceitando os sinais e ouvindo a pregação. Mas agora nós vimos pessoas religiosas que agora perseguindo Estevão. Estevão agora era o perseguido. Pessoas de seitas religiosas que não aceitavam outra religião. Porque agora eles dizem, esse homem, ele está pregando aí um certo Jesus, um Nazareno. Ele quer acabar com os nossos costumes, quer acabar com a nossa religião. O costume que Moisés nos deu, ele quer destruir este lugar, por causa desse Jesus Nazareno. Obviamente aqui era uma mentira. Porque, primeiro, Estevão estava trazendo Jesus como salvação. E ele estava ali mostrando os sinais que Jesus operou, ele também estava operando através do Espírito Santo.
ou o Espírito Santo operando através da vida de Estevão. E na segunda parte, agora nós vemos o perseguidor. Paulo, homem bastante religioso, pela sua lei ou pela lei de Moisés, ele achava que estava fazendo o certo. Ele agora passa a perseguir também. Primeiro, ajudando na morte de Estevão, o perseguido. E agora perseguindo a toda a igreja. Entrando nas casas, arrastando as pessoas, levando-os à morte. E agora, os crentes, os cristãos que serviam a Cristo, devem sair de Jerusalém, fugindo, deixando tudo para trás. Mas no versículo 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Duas coisas que nós podemos ver aqui. Quando Jesus, ele deixou ir para Jesus, ele disse, ide por toda a terra. Ficai em Jerusalém primeiro, até que vocês sejam revestidos. E os discípulos fizeram aquilo que Jesus mandou. Mas quando eles foram revestidos, eles ficaram ali onde estavam, em Jerusalém. Mas o ir de Jesus era ir por toda a terra. Eles não foram. Foi preciso o quê? Que se levantasse uma perseguição. Agora sim, perseguido, eles começaram a irem por toda a terra. E por onde eles passavam, sendo perseguidos, eles anunciavam a Cristo. Por que você está sendo perseguido? Por que você deixou a sua terra? Por que você está aqui agora? Porque eu tive que sair da minha terra. Por quê? Porque eu estava anunciando a Cristo. E quem é Cristo? Cristo é Jesus, que veio, morreu pelos nossos pecados. Agora eles passam a anunciar a Cristo por todo lugar que eles iam, perseguidos. Foi necessário essa perseguição. Mas foi necessário e eles foram perseguidos por quê? Pelo nome de Jesus Cristo. Pelo amor ao Evangelho. Todos que piamente querem a viver é Jesus Cristo passarão perseguições. Todos. Nós não estamos isentos. Vamos ver então o que essa lição nos traz com missão e a igreja perseguida, a começar pela nossa introdução. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição para expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio, faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A palavra-chave é a perseguição, que é o ato de perseguir. Dentro da sociologia, perseguição é a intolerância contra algum conjunto, contra alguma instituição ou pessoa. Nesse caso, a perseguição sendo uma intolerância, nós vemos isso em todo o ambiente social, inclusive no que nós estamos inseridos dentro do nosso país. Nós vimos essa intolerância, nós vimos essa perseguição, mesmo religiosa, para todos aqueles que realmente querem seguir a causa de Cristo. A perseguição existe também dentro do nosso contexto. Mas dentro do contexto da lição, dentro do contexto de missão, nós estamos agora abrangendo o contexto mais amplo. A perseguição em países onde o evangelho não pode ser anunciado, essa intolerância se torna tão grande que nós vemos. Os cristãos foram perseguidos antigamente, morreram por causa do evangelho. Mas essa perseguição ainda permanece nos nossos tempos atuais. Nós vamos refletir e vamos comparar, fazer esse panorama do que aconteceu lá atrás e ainda no que acontece nos nossos dias atuais. O nosso tópico diz que a igreja nasceu em um contexto de perseguição. O primeiro subtópico mostra a perseguição contra Estevão, primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 mostra que ele não passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. O primeiro subtópico aqui nos traz a figura de Estevão. Na sinagoga ali agora, ele passa a ter que disputar a respeito das Escrituras. Por quê? Veja bem que nós estamos falando aqui de um contexto onde a palavra de Deus era anunciada. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, e é o que era lido nas sinagogas. Mas nós vemos, dentro desse contexto, que a Bíblia ela pode ser usada da maneira como que as pessoas querem utilizar.
Através da Bíblia, muitas pessoas, muitos doutores da lei, muitos líderes religiosos, podem dobrar pessoas, através da fé das pessoas, usando a Bíblia. E é o que muitos religiosos faziam, eles usavam a Bíblia. Mas agora vem Estevão, cheio do Espírito Santo, mostrando o verdadeiro Evangelho. E através da Bíblia Sagrada, mostrando que Jesus era o Cristo que havia de vir, provando através do Velho Testamento. Mas agora aquelas pessoas, mesmo eles vendo que Estevão estava correto, não queriam aceitar a verdade. E agora, contra a verdade, eles passam a usar da mentira, de falsidade, de suborno, ao ponto de trazer Estevão à morte. Esse é o contexto do começo da igreja. Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer pelo Evangelho de Cristo. Com isso, nós podemos ver que a igreja foi dispersada. É o subtópico 2. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Portanto, podemos notar que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Agora, o ide de Jesus começa então a se expandir. Como nós já mostramos no começo dessa revista, que os judeus eles sempre tiveram muito esse negócio de ser meu, ser nosso. Deus é nosso. E mesmo quando Jesus veio e ordenou, ele disse, e esses sinais seguirão aos que crerem. E ele disse mais, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ele disse mais, que o evangelho ia ser anunciado em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não era para ficar só em Jerusalém, mas por causa desse sentimento nacionalista, esse sentimento egoísta dos judeus, o evangelho estava ali em Jerusalém. Eles foram revestidos do Espírito Santo e ficaram em Jerusalém. Agora, com a morte de Estevão, o primeiro mártir, em Jerusalém agora, a igreja ela é dispersa. E agora eles começam a ser dispersos pela Judéia, a ser dispersos por Samaria, fazendo aquilo que Jesus já tinha dito, que o evangelho era para ser enviado Judéia e Samaria e até os confins da terra. E agora então passa a ser anunciado em outros lugares que não somente em Jerusalém. A igreja de Cristo agora universal, não só Judéia, a igreja de Cristo universal nasceu nesse contexto, um contexto de perseguição, que começou com a morte de Estevão. E no século XXI não é diferente. Muitas igrejas também nasceram de perseguição. Pessoas que foram perseguidas de um lugar, foram para outras, abriram igreja. E a igreja está ali até o dia de hoje, porque a porta que Deus abre, ela não pode ser fechada. Se Deus abriu, vai continuar. Porque a igreja é a igreja de Cristo. A igreja é a igreja de Deus. E se Deus é o dono da igreja, ele cuida. E assim diz o nosso subtópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de viver, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. A perseguição cristã é uma realidade geral. Como eu disse, não está só no fato de alguns países terem leis que expressam explicitamente a negação contra o anúncio do Evangelho de Cristo, mas também mesmo na nossa sociedade. Se nós realmente queremos viver o Evangelho de Cristo, nós somos perseguidos. Eu nasci na década de 70, no final da década de 70. E cresci, basicamente, nos anos 80 e nos anos 90. E eu senti a perseguição aos cristãos. Não da forma como nós vimos dos mártires,
Não da forma como nós vimos em muitos lugares onde a igreja é perseguida fisicamente por leis, pelo governo, mas a sociedade, nossa, perseguia o verdadeiro cristão. Porque vivia numa década, vivia numa época onde o evangelho ele era pregado de forma direta, reta e verdadeira. Aonde o verdadeiro cristianismo anunciado era perseguido, porque estava vivendo na contramão do mundo. Porque viver a Bíblia, viver o que Cristo nos ordenou, não é bem aceito pelo mundo. Então, em pleno século 20, 21, a igreja ainda perseguida. Imagina agora, em outros países, nós, dentro da nossa sociedade, dentro do país que nós vivemos, democraticamente, já discriminados, perseguidos. Ah, você é crente? Ah, você não pode ser aceito nesse grupo onde nós estamos, nesse meio que nós estamos. Esse trabalho aqui não pode ser dado para crente, não pode ser feito por crente. Imagina agora onde esses países eles proíbem que o evangelho seja anunciado. Agora esses crentes, eles não somente podem ser presos, como torturados e mortos. Isso aqui não aconteceu somente com os mártires. Não aconteceu somente lá no Velho Testamento. Nós vemos isso acontecer na China. Nós vemos isso acontecer na antiga União Soviética. Nós vemos isso acontecer em muitos países islâmicos. Até hoje. Muitas das vezes, como nós lemos sobre missões, nós vemos crentes sendo torturados, decapitados por extremistas islâmicos que não permitem que o evangelho de Deus seja anunciado. A perseguição cristã ainda é uma realidade. E como é essa perseguição cristã na atualidade? É o que diz o nosso tópico 2, traz o primeiro subtópico. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser graças a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, nós devemos nos furtar de fazer o uso da lei quando necessário. O apóstolo Paulo, quando ele tinha a lei ao seu lado, ele usava da lei. Assim como muitas vezes ele tinha a cidadania ao seu lado, ele usava da sua cidadania. Sendo um romano, ele tinha mais direitos do que outras pessoas que não eram. E quando ele podia utilizar, dar essa carteirada, ele dava. Nós, quando nós temos a lei ao nosso lado, nós podemos utilizar a lei. Mas e quando nós não temos a lei ao nosso lado? E quando nós estamos em países onde é perigoso ser cristão? Deus sempre vem no primeiro plano. Nós devemos lembrar que a nossa passagem aqui é passageira e rápida. Nós devemos lembrar que nós temos um corpo que é espiritual, que é eterno. E que se mesmo nós perdemos nosso corpo material, se mesmo nós perdemos tudo o que nós temos aqui, nós vamos ganhar tudo na glória. E qual é o mais importante? É uma escolha. Muitas pessoas têm medo de perder seus bens, têm medo de perder suas famílias, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Por amor a uma coisa que é passageira. E assim, às vezes, abandonam a Cristo. Deixam Cristo de lado. Mas nós devemos lembrar que a proclamação da fé e viver a Cristo é exatamente isso. Ter em mente que viver a Cristo é, se preciso, passar por todas essas provações. Perder tudo que tem, ser torturado, ser preso, ser morto. Por amor a Cristo. Se tiver que passar, vamos ter que passar. É uma escolha. Se nós realmente
escolhemos servir a Cristo, então é ir até o fim. Lembrarmos que Cristo vai passar conosco. Ser cristão não é ter um corpo blindado. Ser cristão não é ser imortal. Ser cristão é saber que nós somos fora desse corpo, imortal. E o que importa é a salvação da nossa alma. A perseguição cristã na atualidade envolve isso. Muitos lugares ainda é perigoso ser cristão. Nosso país ainda nós temos essa liberdade. E enquanto nós podemos usar dessa liberdade, enquanto nós podemos usar da lei ao nosso lado, nós vamos fazer igual Paulo fez, usar da lei ao nosso lado. Mas chegar a um ponto em que a lei é mudada, chegar em um ponto em que a lei é vendada, e nós temos que passar por essa perseguição e morte, Paulo chegou a esse ponto, mas no final ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa mesma palavra possa sair da nossa boca no final das nossas vidas aqui na Terra. E o subtópico 2 traz nós um país mais fechado para o Evangelho, que é a Coreia do Norte. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. Ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Eu li uma vez a história de um americano que ele foi preso na Coreia do Norte porque ele esqueceu a Bíblia no banheiro. Ele estava lendo a Bíblia no banheiro e ele esqueceu a Bíblia. E então encontraram a Bíblia e viram quem que tinha usado o banheiro pela última vez. E era esse americano. E ele foi preso. E, obviamente, pelas diplomacias, né, que ele foi envolvido, depois ele foi solto. Mas veja como é ser cristão na Coreia do Norte. Imagina um país que não aceita que o evangelho seja pregado, então, obviamente, muitas pessoas, a maioria, nunca conseguem ouvir falar de Cristo Jesus. Imagina o que é um missionário, ele aceitar a ir pregar o evangelho na Coreia do Norte. Ele sabe que ele está entrando na toca do leão. Paulo não foi diferente. Ele sabia que ele deveria ir a Jerusalém. Mas falaram para ele: olha, se você for, você vai ser preso ali. E falaram isso movido pelo Espírito Santo, avisando ele. Mesmo assim, ele disse: eu tenho de ir. E portanto eu vou. Sabendo o que ele estava sendo esperado em Jerusalém, mesmo assim ele foi. Aos missionários que aceitam ir à Coreia do Norte, são os Paulos da vida. Eles sabem o que está esperando lá. Mas mesmo assim, eles vão. E vão pelo amor ao Evangelho. Por amor que o Evangelho chegue a essas pessoas. Isso é muito amor. Isso é muito desprezo à vida terrestre. Isso é realmente se doar. E se doar para que o ID de Jesus seja obedecido. Para que o Evangelho de Deus seja anunciado. Se nós não vamos, vamos então, pelo menos, orar pelos que vão, pelos que estão indo, para que essa nação também possa ter as suas portas abertas para que o Evangelho de Cristo possa ser anunciado. E como podemos ajudar a igreja perseguida? O nosso tópico 3 traz que a primeira coisa é conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro em violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados de informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Senão Missão, Portas Abertas e Voz do Marcos prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. A primeira coisa que nós, como cristãos, podemos fazer para ajudar a igreja perseguida é conhecer a gravidade da situação. Isso é uma coisa que se torna difícil quando nós vamos atrás das mídias
normais, das mídias tradicionais. Porque o que a mídia quer é algo que chame a atenção de todos ou da maioria dos telespectadores. E falar de perseguição religiosa, falar de pessoas sendo assoladas, mortas, perseguidas por causa da religião cristã, é uma coisa que vai chamar a atenção da maioria dos telespectadores. Mas então, como conhecer essa gravidade da situação? Existem sites religiosos que vai trazer esses dados, essas informações mais a fundo. Como está a situação dos missionários no mundo? Como está a situação da igreja no mundo, em países onde estão fechados para o evangelho? Você pode conhecer o Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões. Você pode ir atrás de Portas Abertas, que está servindo aos cristãos perseguidos. Você pode ir atrás do Voz dos Mártires, que é a ação cristã no mundo. Esses sites vai te ajudar a conhecer a gravidade da situação e você vai estar sensibilizando. Se você não quer ir, se você não pode ajudar, você pode orar. E é exatamente isso que traz o nosso subtópico 2. Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos, os missionários que atuam nesse contexto, tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas e de suas famílias, suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Todas as vezes que eu oro pelos missionários, todos os dias que eu dobro o meu joelho, eu oro pelos missionários. Isso está no foco da minha oração. Todas as minhas orações, eu oro pelos missionários. Se eu não posso estar lá, se eu não posso contribuir de todas as maneiras, eu posso orar. É o mínimo que eu posso fazer. E quando eu estou orando pelos missionários que são perseguidos, é da mesma forma, por exemplo, hoje em dia, quando nós estamos orando pela salvação de Israel, quando nós estamos orando pela paz de Israel, eu também oro pelos perseguidores. Aqueles que estão atacando, aqueles que estão indo atrás. Por quê? Porque também precisam de Jesus. Porque também precisam ter uma oportunidade de escolha. Porque eles também precisam saber quem é esse Jesus que eles estão perseguindo. Eles também podem ser salvos. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo ajudou na morte de Estevão. Mas um perseguidor que se tornou um dos maiores missionários que nós já ouvimos falar em ganhar almas para Cristo. Se com Paulo foi assim, com outros perseguidores também não vai ser diferente. Então vamos orar por todos, pela igreja perseguida, pelos missionários, sua família, suas comunidades, suas igrejas, e também por aqueles que estão se perseguindo, para que a salvação também possa chegar a eles. O terceiro subtópico diz: se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos que são perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que existem em pé diante do governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver o evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Primeiro, vamos conhecer o que está acontecendo. Segundo, vamos orar pela igreja perseguida. Terceiro, vamos envolver com essa causa. O nosso propósito no mundo é missão. E a nossa missão é evangelizar. Como eu disse, em todas as minhas orações, eu coloco as missões, eu coloco os missionários diante de Deus. Peço para Deus nos ajudar, para Deus socorrer. Procuro fazer a minha parte de envolvimento com essa causa. Que é, de certa forma ou outra, estar levando o evangelho até eles. Seja através das minhas habilidades linguísticas, fazer aqui com que, através do inglês, essa palavra, esse evangelho possa chegar em pessoas que consiga falar esse idioma, entender esse idioma, e através disso, ouvir do evangelho, seja em doações, de certa forma, fazer a minha parte. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós devemos fazer isso. Se envolver com a causa da igreja perseguida. Desse modo, nós vamos estar mais próximos, mais abertos para que Deus nos capacite, Deus nos use e Deus também pode nos enviar. Mas nós devemos fazer o quê? Fazer a nossa parte. E a nossa parte são essa: conhecer, saber o que está acontecendo,
orar que todo crente pode fazer e da maneira que podemos nos envolver com a causa dessa igreja perseguida. Nossa conclusão diz assim: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia a dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Em pleno século XXI, nós vemos essa perseguição. E essa perseguição, como eu disse, é por uma intolerância religiosa. Infelizmente, cristãos também têm essa intolerância religiosa para com outras pessoas. E nós, como cristãos, devemos ser os primeiros a extirpar das nossas vidas essa perseguição para com os outros. O que nós devemos fazer não é perseguir qualquer pessoa pela sua fé, pela sua crença, pela sua religião. Não. O que nós devemos fazer é anunciar as boas novas de salvação. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. Anunciar a Cristo. A pessoa é que vai ter essa escolha. Sabemos que a escolha é pessoal, a salvação também é individual. Então não vamos ter intolerância, vamos fazer a nossa parte. Se a pessoa quiser aceitar, é nosso irmão. Se não quer aceitar, ainda assim, pertence à nossa sociedade. Intolerância, perseguição, não deve haver, a começar de nós. O que nós devemos fazer é anunciar a Cristo e Cristo para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações. Que Deus venha abençoar, nós continuamos orando pelos missionários, continuamos orando pela igreja perseguida. Deus abençoe a todos. Amém.